irmão, irmã, então sintam-se acolhidos para o nosso curso sobre o Evangelho de Marcos, São Marcos. O curso irá se desenvolver em 8 módulos, com uma introdução geral, uma consideração final. Módulo 1, introdução geral, primeira parte, apresentação feita por João Batista. Módulo 2, escolha dos 12. Módulo 3, missão dos 12. Módulo 4, predições da paixão. Essa primeira parte são 4 módulos. Segunda parte, módulo 5, ministério de Jesus em Jerusalém. Módulo 6, morte e ressurreição. Módulo 7, acréscimo posterior. E módulo 8, considerações finais acerca do Evangelho de Marcos. Então, iniciamos com a introdução geral ou informação básica acerca do Evangelho. Escrito, datação. Quando foi escrito o Evangelho de Marcos? Entre os anos 60 a 75. É o primeiro Evangelho escrito. Não é o primeiro escrito do Novo Testamento, que é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas, entre os evangelhos, é o primeiro evangelho escrito. Entre os anos 60 a 75, mais provavelmente entre 68 e 73. Então, essa é a data que a tradição coloca da escrita do Evangelho de Marcos. E também a tradição diz que Mateus e Lucas conheceram o Evangelho de Marcos. Muita coisa que está em Mateus e Lucas, eles tiraram do Evangelho de Marcos. Certamente Mateus também era apóstolo e muita coisa ele escutou do Senhor. Lucas não era apóstolo direto de Nosso Senhor, né? Mas conheceu o Evangelho de Marcos. Data entre 60 a 75, provavelmente entre 68 e 73. Agora, quem era Marcos? Como era o nome dele? Marcos, ele era seguidor e intérprete de Pedro, de São Pedro. Ele era conhecido como João Marcos. O nome dele é João Marcos. E a tradição diz que a sua mãe tinha uma casa lá em Jerusalém. Ele acompanha também Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária apostólica de Paulo. Então, ele é discípulo de Pedro e é discípulo de Paulo. Conheceu a Pedro, conheceu a Paulo e conviveu com dois lá em torno do ano 60 na comunidade de Roma e na cidade de Roma. Conhecia o grego, também a tradição coloca que Paulo conhece o grego. Qual era o ambiente que ele andava, viveu? Roma, Síria, norte da Transjordânia, Decápolis, aquelas 10 cidades gregas, uma vez que ele conhecia o grego, e a Galileia. Então, eram as cidades mais ou menos que João Marcos ele viveu, certo? Então, essa é só uma introdução geral acerca da pessoa de Marcos. O nosso curso vai se interessar especificamente no texto do Evangelho. Você pode usar aí aquelas Bíblias que são mais consideradas acerca de estudo, que é a Jerusalém, a Ecumênica, a Peregrina. Tem também agora a nova da CNBB, que você também pode utilizar. Essas 4 eu recomendo. Tá? Por que recomendo? Pelas notas de rodapé que elas têm, que são muito importantes para a gente refletir o texto. Então vamos entrar no Evangelho de Marcos, que é o mais importante. Primeira parte, que é o primeiro módulo do nosso curso, que é um curso sobre o texto do Evangelho de Marcos, vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 26. E o título, apresentação feita por João Batista, que é logo o início do Evangelho de Marcos.
Como é que inicia o Evangelho de Marcos? Como é que Marcos inicia a sua boa nova, o seu anúncio? Primeiro versículo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Primeira coisa que salta aos olhos aqui é que ele fala do Evangelho. Evangelho é uma palavra grega. Quer dizer boa nova, boa notícia. El Angelion. El Angelion. Bom anúncio. Angelus é o anjo, aquele que anuncia. Boa nova, boa notícia. E é o princípio. Ele quer colocar a coisa como princípio. Qual é o texto que fala do princípio? Lá em Gênesis, princípio, no princípio, Deus criou. Quem é que fala disso também? João. Né? No princípio era o Logos, o verbo. Então, Marcos coloca logo no início o princípio. Ele quer falar do princípio do Evangelho, princípio da Boa Nova de Jesus Cristo. O personagem principal, o assunto do Evangelho é Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Yeshua, no hebraico, é Ele salva. O Senhor veio salvar o povo do seu pecado. E Ele é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o escolhido por Deus. Para quê? Para esse anúncio da salvação, do perdão, do pecado. Então, o Evangelho de Marcos se presta para quê? Para relatar o início da Boa Nova, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E ele já coloca quem é logo no início Jesus Cristo, que João vai colocar lá no final. Quem é o Filho de Deus. Esse Jesus Cristo é o Filho de Deus. Huios tuteu no grego. Ele é o Filho de Deus. Então, é o início da Boa Nova acerca de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Logo no primeiro versículo, Marcos 1, é versículo 1, ele já coloca o que é o evangelho dele. Qual é o objetivo dele? Falar do início acerca da Boa Nova, que é o evangelho de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Aqui já tem todo o programa do evangelho de Marcos. Ele é muito sucinto, Marcos. A maneira que ele escreve é muito sucinto. Seguidor de Pedro e Paulo, muito sucinto. Versículo 2. Conforme está escrito no profeta Isaías. Agora ele cita o Antigo Testamento. Ele cita um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele cita Isaías. E o estudo judaico-cristão coloca que existem 3 Isaías, né? 3 contextos históricos acerca do profeta Isaías. Aqui, ele cita: eis quem viu o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Está citando Isaías 40, que é o segundo Isaías. Tem que entender que citação é essa. Isaías 40 fala do retorno do exílio. O Senhor criou tudo que existe, fez uma aliança com Abraão, Isaac, Jacó, o povo foi para o Egito, Moisés nasceu, saiu do Egito, entrou na terra prometida, atravessou o Jordão, Josué, Juiz, Samuel, período de Samuel, reis. Aí o Senhor diz: não pequem de idolatria. O povo pecou por idolatria. Consequência do pecado não é castigo de Deus. Deus não castiga, ele educa, mas é consequência do pecado humano, consequência do pecado, exílio. Primeiro, o povo se parte por causa do pecado, tem uma divisão interna. Lá pelo ano 1000, Israel do norte era um reino só. Davi, né, Salomão unificaram. Israel do norte, capital Samaria. Israel do sul, Judá, capital Jerusalém. Continuaram pecando, aí veio o exílio para o Israel do norte, no ano 722, 721. Os assírios invadem lá o Israel do norte e levam tudinho para a Síria, o norte do Iraque atual. E no ano 587, 586, Jerusalém é invadida e os judeus também vão para o exílio. E Yehudim, judeus, vão para o exílio, agora Babilônia, onde é o Iraque no sul, aquela região onde o Papa esteve há pouco tempo aí, lá, né? Em Ur da Caldeia. Abraão nasceu lá.
Bem, portanto, o Isaías está falando desse retorno do exílio de Israel do Sul. Ano 539. O rei Ciro invade a Babilônia, domina a Babilônia e permite que o judeu retorne do exílio para reconstruir a cidade de Jerusalém, porque a política do Ciro era essa, dos persas. Ele era persa, medo-persa. Deixar retornar para a sua cidade e pagar imposto. Babilônia não, tirava todo mundo e levava para lá. A Síria também, todo mundo levava para lá. Os medos e persas, como o Ciro, que era o imperador deles, deixou Israel retornar. Ano 539. Então, esse texto de Isaías fala do retorno do exílio. Retornando do exílio, esse é o texto escolhido por Marcos para colocar aqui no início do seu evangelho acerca de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, Huios do Teor. E é então o versículo 2. Segundo está escrito, conforme está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro. Ele fala de um mensageiro, que no grego é o angelos, o anjo. Então tem um mensageiro que vai adiante do povo, que vai retornar do exílio. E o que é que esse mensageiro irá fazer? A fim de preparar o teu caminho. Então, logo no versículo 2, o Evangelho de Marcos tratará de um mensageiro enviado pelo Senhor adiante do povo para preparar o caminho do povo. Recordo que o povo está no exílio, tirando a profecia de Isaías 40, que é o que cita aqui o Evangelho de Marcos. Voz do que clama no deserto, versículo 3 agora. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Então continua citando o livro do profeta Isaías. Tem um mensageiro que vai adiante do povo, a fim de preparar o caminho do povo. Para quê? Por enquanto, é isso que ele coloca, preparar o caminho do povo. E quem é esse mensageiro? É a voz do que clama no deserto. Uma voz clamando no deserto. Quem é que vai escutar? Só quem está no deserto. Quem está na cidade, ou no campo, ou no outro canto, não vai escutar. Então, Isaías coloca como uma voz, voz que clama, grita no deserto. O deserto, para Israel antigo, e aqui a cultura é judaica, a cultura é hebraica, nosso senhor é hebreu, judeu. A cultura dele é judaica e hebraica. Não entende o evangelho quem não entender a cultura hebraica judaica. Daí a importância de estudar o hebraico. Faculdade Católica de Fortaleza e de Quixadá também tem curso sobre hebraico. Na Católica de Fortaleza sou eu que dou na especialização. Faça lá o curso. Tá? Nosso Senhor lia em hebraico. Falava aramaico, é a raiz muito próxima, né? E lá, quando ele nasceu, tinham 5 línguas diferentes. Hebraico, grego, aramaico, um dialeto, nabateu, e o latim, que era a língua lá dos romanos que tinham invadido Israel. Eu quero colocar também isso. O Ciro foi o governador medo-persa que deixou Israel retornar. Depois dele, Israel foi dominado pelos gregos. Alexandre Magno dominou a Média. Depois dos gregos, os romanos. Quando Nosso Senhor nasce, eram os romanos que estavam lá dominando e tinham invadido o território da Judéia. Tá? Então, o deserto na cultura judaica é muito importante. É local de tentação, de provação, é local de manifestação do Senhor também. É lá no deserto, lá que ele se manifesta a Moisés, Êxodo 3,14, dizendo: eu sou aquele que sou, segundo a tradição grega. Ou eu sou aquele que vou tirar do Egito, que farei algo por ti, segundo a tradição hebraica, do texto do Êxodo 3,14. Então, o deserto é muito importante para a cultura judaica, hebraica, e para entender a Sagrada Escritura. E aqui esse texto. Né? É uma voz que clama no deserto. E depois Nosso Senhor vai ser tentado no deserto. Então, também é um local de tentação. Preparai o caminho do Senhor. Pela segunda vez ele fala em caminho. Quando a Sagrada Escritura, numa análise narrativa,
repete algo, preste atenção, porque é muito importante esse algo que está sendo repetido. Está mandando preparar o caminho. Tá? E não é um caminho qualquer, é o caminho do Senhor. Tá? Como hoje, né? A igreja tem que andar no caminho do Senhor. Não pode andar em qualquer caminho, escolher nem a pessoa, né? Escolher qualquer caminho. O caminho tem que ser o caminho do Senhor. Tornar retas as suas veredas. Se tem que tornar reta a vereda é o caminho. Né? Se tem que tornar reta a vereda é porque o caminho está torto. Então esse texto fala de um mensageiro que é enviado diante do povo, que está no deserto clamando, que tem que preparar o caminho. Fala duas vezes, preparai o caminho. Primeiro, preparar o teu caminho. Depois, preparar o caminho do Senhor. E depois repete, tornar reta a vereda, que é o caminho. Então aqui está claro o que é que esse mensageiro tem que fazer. Tem que endireitar o que está torto. O endireitar o que está torto, também aqui nesse contexto, quer dizer o quê? Conversão. Se converter. Então, o Evangelho está tratando do início da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, e de uma conversão. Do endireitar o caminho. De alguém que está torto. Conversão de quem? Se você ficar no Isaías, que é a citação, Isaías 40, é a conversão do Israel do deserto. O Israel que estava no exílio tem que retornar à terra e se converter. O que é se converter? Não seguir outros ídolos. Seguir somente o Deus de Israel, que é o único Deus. É a fé monoteísta. Não é fé monolátrica, é fé monoteísta, que é a nossa fé católica. Monoteísta, só tem um Deus. E qual é a diferença entre fé monoteísta e fé monolátrica? Fé monoteísta, acabei de dizer, só tem um Deus. Para nós católicos, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um Deus só, com o Espírito Santo e o Filho. 3 pessoas e um Deus só. E no antigo Israel, o que é a fé monoteísta? Adonai. Acreditar em Adonai. Certamente esse Adonai tinha vários nomes. Né? Ele chamava de Elohim, El Shaddai, El Elyon, Eloa, e por aí vai. Mas é um Deus só. Isso é fé monoteísta. E o que é fé monolátrica? É aquilo que Isaías, o Elias, lutou contra. Eu fiquei 12 anos em Roma estudando Elias. O Elias lutou contra a monolatria de Israel. O que é monolatria? Eu creio em Deus, mas eu aceito a existência de outro Deus. Então, Israel acreditava em Deus e aceitava o Baal, a Xera, outros deuses lá, dos filisteus, daquilo lá. E Elias se coloca com não é que eu creio em um Deus verdadeiro e tem outro Deus, só tem um Deus. E serve para hoje também, tá? Porque tem uma confusão aí, que muita gente confunde com ecumenismo e tal, aceitar outro Deus. Só tem um Deus. Na fé católica, na fé judaica, só tem um Deus. Senão, a minha fé deixa de ser monoteísmo para ser monolatria. Vou falar de novo. Monolatria é, eu creio num Deus, o meu Deus é o verdadeiro e aceito a existência de outro Deus. Aceito aquele Deus lá, tal e tal. Hoje tem gente assim, né? Que não é monoteísta, então não é católico. Porque a fé católica monoteísta só tem um Deus, não tem outro. Eu não dialogo com outro Deus. Essa é a fé católica, que fica bem claro. Então, tornar reta aqui a vereda do Senhor. Aplanar o caminho, tá? E tornar reta essa vereda do Senhor. Agora o versículo 4. Acompanha aí no seu texto. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, até o versículo 3 era isso, era o início do Evangelho, da Boa Nova de Jesus Cristo, né? Filho de Deus. Depois citou Isaías, né? Que estão retornando do exílio, preparar o caminho do Senhor, mensageiro, né? E agora entra em João Batista. Daí eu colocar esse título aqui do nosso estudo, a primeira parte, a apresentação feita por João Batista. É João Batista que vai ter muita importância nessa primeira parte do Evangelho de Marcos. Então, depois desse início, falando do Cristo, que realmente Cristo é o centro, né? E do Isaías, ele entra em João Batista. Por quê? É muito claro. Porque aquela voz que grita no deserto lá do Isaías, quem é? João Batista. Quem é que vai preparar o caminho do povo? Agora, João Batista.
Não é mais Israel no deserto lá do Isaías do ano 539, quando retornaram, não. 580 quando chegaram lá. Não é mais aquele mensageiro de lá, não. Agora é João Batista. Então, o Marcos está usando um texto do Antigo Testamento e relacionando esse texto a João Batista. Era assim que a primeira comunidade cristã fazia exegese. Eu tenho um curso de exegese em Roma. O que é exegese? É tirar do texto o que o texto está dizendo, de dentro para fora. O contrário que algumas teologias de hoje que colocam no texto o que o texto não está dizendo. Hoje tem muita gente que embarca aí em várias teologias modernas, teologia entre aspas, que coloca no texto o que o texto não está dizendo. Quando a verdadeira exegese tira do texto de dentro para fora, para procurar entender o sentido do texto e aplicá-lo no presente. Então, eu saio do texto para trazer do texto de dentro para fora, procurando entender esse texto e colocá-lo hoje, interpretá-lo hoje. Isso é exegese, estudo crítico da Sagrada Escritura. E não colocar no texto ideologias político-social, ecológica, feminista, tal e tal, que o texto não está falando. Se o texto falasse, ok. Se não falar, não pode fazer. Não posso ver em toda a Bíblia questão político-social, porque não existe, né? Tem alguns textos que falam, mas toda ela não fala. Então, que fique bem claro essa questão. João Batista, então, no versículo 4, ele já entra, João Batista esteve no deserto. Então, ele até o terceiro, no 2 e 3, fala de deserto, fala do mensageiro, fala de um caminho que tem que endireitar, e no 4, ele entra em João Batista, que esteve no deserto, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, aqui está claro, irmão, irmã, que aquele mensageiro do Isaías é João Batista, que esteve no deserto, que está no deserto agora lá do Jordão, anunciando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Primeira coisa, João Batista, o nome dele. João Iehonan, da raiz de graça. A graça de Deus, Deus é graça, por aí, no hebraico. Batista não é nome dele, o nome dele era João. João, filho de Zacarias. Como Jesus, o nome dele não é Jesus Cristo. Né? O nome dele é Jesus, filho de José. Cristo é um apelido. Ele é aquele que é ungido, consagrado, escolhido. Batista é aquele que batiza. Tá? O título, o apelido diz qual é a vocação da pessoa. Cristo é ungido por Deus, o único gerado, o escolhido por Deus. E Batista, aquele que batiza. E o que é batizar? Você pode perguntar. Paulo vai falar sobre isso, muito forte, lá em Romanos 6. Batizar, segundo Paulo, é você viver a morte de Cristo, com Cristo, morrer a morte de Cristo, com Cristo e ressuscitar com Ele. Isso é o batismo. É eu viver minha vida como Cristo viveu, morrer como Ele morreu e ressuscitar com Ele. Romanos 6, isso é muito claro, o batismo segundo a ótica de Paulo. Aqui, o batismo não é isso. Aqui tem outra conotação. Tá? O batismo de João, primeiro, é no deserto. E Paulo quer dizer que isso é no deserto. Segundo, ele é de arrependimento, de conversão. Recorda aquele caminho que está à toa, do Isaías lá, Isaías 40, né? A fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, tornar reta a vereda que estava torta. Isso é o batismo do João Batista. Porque é um batismo de conversão, de arrependimento. Para quê? Para que o povo se converta, se arrependa. A gente se arrepende de quê? De algo que está fazendo errado. Ninguém se arrepende de algo que está fazendo certo. Né? E se arrepender para quê? Para ter os pecados redimidos, perdoados. Então, é um batismo de arrependimento para ter o pecado perdoado. Aqui está claro que João não perdoa pecado.
ele proclama o anúncio do perdão que vem por um batismo de conversão. Aqui está claro que o batismo de João é de conversão. E é só conversão? É. É só para se arrepender? É. Por quê? Porque João não perdoa o pecado. Ele está, recorde lá no texto de Isaías 40, ele está preparando o caminho. Porque virá alguém depois dele, mais importante do que ele não é digno de desatar a correia da sandália. Porque aquela sandália daquela época tinha umas correias, né? Ele não é digno. Então, ele prepara um batismo de conversão, de arrependimento, tá? Para preparar a pessoa para o perdão. Quem dará o perdão? Jesus Cristo. Jesus. Então, ele está só preparando o povo para o batismo de Nosso Senhor. Ele está só preparando o povo para acolher o Nosso Senhor, que veio fazer o quê? Aqui também está claro, né? A missão de Nosso Senhor, antes de qualquer questão política, social, a missão de Nosso Senhor é perdoar o pecado. Está muito claro aqui no Evangelho de Marcos. Não é libertação político-social, nem feminista, nem ecológica, nada disso. É uma teologia moderna, vamos por aí. A vocação de Nosso Senhor, ele se encarnou para quê? Para perdoar o pecado. Está aqui muito claro. João esteve no deserto proclamando um batismo de conversão, arrependimento para a remissão dos pecados, que ele não dará o Cristo. Então, o que é que Cristo veio fazer? Perdoar o nosso pecado. João fazia isso? Não. O batismo dele não era de perdoar pecado, não. Tá? Então, João, que é aquele que batiza, batista, esteve no deserto, no Jordão, e lá Nosso Senhor será batizado. Mateus 3 coloca isso. Anunciando, proclamando um batismo de arrependimento. O que eu tenho que fazer, ou o judeu tinha que fazer, eu quero se arrepender. E que é do pecado. Então, até aqui era o batismo de João. Batizar para quê? Se arrependa. Então, se arrependia, podia ser batizado. Mas ele não perdoava o pecado. Quem perdoará o pecado é o Cristo, que é a vocação dele. A vocação de Cristo qual é? Perdoar o pecado. Ele se encarnou para quê? Para tirar o pecado. De cada um, então, pecado pessoal. Depois, primeiro, pecado pessoal. O pecado social é consequência do pecado pessoal. Leia lá a carta de João Paulo II. Versículo 5. Iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Tá? Por que ele fala isso? Porque é a região mais importante. Quando, falei lá, eles retornam do exílio com Ciro, rei imperador da Média, da Pérsia, depois Alexandre Magno, que vai vencer os persas, depois Roma, pagã. Então, quem dominava lá o território era Roma. E Roma dividiu o território de Israel em várias tetrarquias. O Herodes, tanto o grande como o pequeno, eram reis dessas tetrarquias. Tinha a tetrarquia lá da Galileia, da Traconite, de tal, e tinha da Judéia, que era a mais importante. E era onde João Batista estava batizando, na Judéia, no sul. Na região do sul de Israel. Por isso que ele cita aí. E até ele, toda a região da Judéia, que era a parte de Israel mais importante, mas era dominada pelos romanos, e todos os habitantes de Jerusalém, que era a grande cidade, que ficava numa colina. E para quê? E eram batizados por João no Rio Jordão. Qual é o rio que João batiza? Jordão. Você já pensou na importância desse rio? Já. Pois é. Foi o rio que, quando o povo saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto, foi o rio que eles atravessaram para entrar na Terra Prometida. Agora eles fazem o percurso contrário. Eles vêm de Jerusalém, já estavam na Terra Prometida, embora escravizados pelos romanos, e vão até o Jordão para ser batizados por João. É o caminho contrário. Israel veio pelo leste, atravessou o Jordão e entrou na Terra Prometida. Agora eles iam de Jerusalém até o Jordão para ser batizados por João. Essa é a importância do Rio Jordão. Segunda importância, Nosso Senhor será batizado nesse rio. Tá? É a segunda grande importância. Terceiro, o nome de Jesus.
Yeshua é igual ao nome de Josué, Yehoshua. Yeshua e Yehoshua. É a mesma raiz, Deus salva. Então, Jesus e Yeshua é batizado no Jordão, o rio que Josué entrou para entrar na terra prometida. Então, aqui tem três coisas muito importantes. João batiza nesse rio. É o rio que os judeus atravessaram quando entraram na terra prometida. Nosso Senhor será batizado nesse rio Jordão. E é o rio que Josué atravessa. Então, Nosso Senhor Yeshua é batizado no mesmo rio que Josué e Yehoshua atravessa para entrar na terra prometida. É o rio Jordão. Até hoje está lá. Confessando os seus pecados. Então, iam até João, toda a Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, eram batizados por João no rio Jordão. E era só João que batizava, nem outro podia não. Confessando o seu pecado. Então, eles iam até lá e confessavam os pecados. João não tira pecado de ninguém. O judeu ia até lá e confessava os seus pecados. E o versículo 6, agora que já colocou toda a missão, relacionou com Isaías e tal, o primeiro anúncio, início do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. O personagem importante é Jesus Cristo. Aí ele entrou em João. O mais importante aqui é Jesus, porque o Evangelho é de Cristo também. O Evangelho não é de Marcos, nem de João Batista, é de Cristo. Mas depois entra em João Batista, que é aquele da profecia do Isaías 40. E como é que esse João se vestia? Agora coloca a maneira que João se vestia, a vestimenta de João, que fala um pouco da personalidade dele. Né? João se vestia de pelos, de camelo, se alimentar de gafanhotos e mel silvestre. Estava no deserto. Morar no deserto. Você vai querer o quê? Uma geladeira, um frigobar lá e tal, entra no supermercado? Não tem. Nem hoje tem no deserto. Ele se veste de pelos de camelo, penitência. Alimenta de gafanhoto e mel silvestre. Então, esse João vive uma vida de penitência. Eu vou encerrar por aqui, meia hora de vídeo. E na próxima aula a gente continua o nosso curso. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.